Olá, meu nome é Paloma Romanos, sou designer de interiores e aqui nesse canal eu compartilho sobre decoração, organização de casa e eu te ajudo a decorar a sua casa te dando dicas de como você pode dispor elementos. Por exemplo, no vídeo de hoje eu vou ensinar sobre como que eu disponho os elementos decorativos na mesa de centro. Bom, eu gosto de iniciar pensando em elementos que as pessoas gostam, né? Seja que tenha a ver com um hobby ou algo que ela gosta muito. Eu vou iniciar aqui com um objeto que é um livro. Esse livro, até a capa dele, realmente ela é capa cinza. Não é igual aqueles que são caixas imitando livro. Eu particularmente não gosto. Mas esse aqui é um livro de decoração sobre casas. Tem umas imagens muito bonitas. Você tem como ver as plantas, a disposição dos pavimentos. É um livro de um tema que eu gosto, né? Arquitetura, decoração. E eu gosto de utilizar livros assim, que não são também de temas que a pessoa nem gosta ou comprou em algum lugar ou ganhou e não tem nada a ver com a personalidade da pessoa ou dos integrantes que moram na casa. Eu gosto de um livro que tenha um assunto de interesse dos integrantes da casa. Então a gente pode dispor. E o interessante é você não pensar em apenas largar o livro de qualquer maneira aqui na mesa, que senão ele vai ficar parecendo não um objeto decorativo, e sim um livro que foi esquecido aqui, né? A gente pode usar ele, por exemplo, como uma bandeja. A gente pode utilizar outros elementos aqui em cima. Eu, no caso, vou utilizar uma lupa. A lupa, ela é um elemento bonito, né, decorativo, e dependendo, se o livro tiver letrinhas muito miudinhas, ainda pode auxiliar um visitante que está aqui, que quer abrir o livro, quer ler, e a letrinha está muito miudinha, e aí ele pode conseguir fazer a leitura com a lupa, né? E ela fica bem bonita aqui em cima do livro, né? Dá um destaque, por exemplo, quando a gente pensa nessa variação de cores, né? Então a gente tem aqui o cinza claro, tá dando contraste com a madeira e tá dando contraste com os desenhos e o dourado aqui da lupa. Então todos os elementos eles estão conseguindo ficar evidentes, tanto a mesa, o livro e a lupa. Outro elemento que eu gosto muito é ter uma plantinha. Bom, no caso especificamente dessa planta, ela não é uma planta natural. Ela é uma planta permanente, mas ela tem uma estética bonita. Não é aquelas plantas assim com cara de plastificada, sabe? Ela tem todos os detalhes dela e as tonalidades combinam com a madeira e esses tons mais clarinhos também, tanto com a haste aqui da lupa, quanto com o dourado. E o dourado do cestinho dela, tá vendo? Ele faz um link, uma composição com a lateral da lupa, que também é dourada. E assim a gente consegue começar a fazer um link entre os elementos, né? Interessante é você pensar em elementos baixos, elementos um pouco mais altos, tá vendo? Mas que não seja alto demais, porque senão você vai conversar e pode talvez esbarrar, né, a mão, e não pode atrapalhar também uma conversa da pessoa que está sentada nesse sofá com a pessoa que está no outro sofá. Então, eu acho que essa altura ela é muito boa. Um outro elemento que a gente pode colocar seria para fazer, por exemplo, esse trio, né? Essa mesa retangular, eu gosto de pensar, por exemplo, num trio de elementos, quando eles são maiores, assim, como essa proporção. Agora, quando você tem elementos muito miudinhos, aí você pode, por exemplo, utilizar uma bandeja para colocar aqueles elementos miúdos dentro de um conjunto, como se fosse um conjunto de elementos, né? Então você acaba dispondo eles e chama mais atenção do que ficar dois elementos miudinhos soltos aqui. No caso, vou pegar um outro elemento. Essa peça é uma peça de madeira. Você pode dispor assim, assim, tanto faz.
mas ela tem um desenho diferenciado. São várias pecinhas de madeira e ele vai ter a cor combinando com a mesa, porém ele tem esse volume, essa textura, então vai diferenciar da mesa. Ele tem essa forma diferenciada, então cria esse volume, essa textura, e ele vai dar um destaque. Como ele é o mesmo tom da mesa, ele vai se destacar por essa textura e pelas formas. Pensando nas formas, a gente tem aqui a forma arredondada, a lupa também é arredondada, e a gente tem um livro com as arestas e essas pontas, e esse elemento também tem várias pontas, várias arestas. Então, a gente tem aqui um mix de volumes, de formas, na verdade, diferentes, e questão de alturas. Esse aqui é uma altura mais baixa, assim como o livro, fazendo um contraste, por exemplo, com esse cesto com flores, que são um pouquinho mais altas, né? Dessa forma, a gente consegue criar uma mesa com elementos decorativos que tenham equilíbrio entre eles. E a gente consegue trazer uma harmonia também nas cores. Elas combinam entre si, se complementam, e não precisa necessariamente ser exatamente dessa disposição. Você pode, em um outro momento, variar essa disposição, vendo como é que fica harmônico também, de toda maneira. E pode variar também conforme os dias. Um dia você quer de um jeito, outro dia do outro, e aí você vai alterando essa disposição. E aí, você gostou? Gostou dessa dica? Então, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim como esse. E não esqueça de deixar o seu like. E até a próxima!